de Gênios, eu, Danilo Bezerra, comigo também o gênio Luiz Balda. Grande Danilão! Mais uma gravação, e hoje especial, hein? Sempre especial, já percebi isso, né? A gente fala isso toda vez. Toda vez, só que hoje nós estamos com um convidado que pra muitos, uma celebridade e pra alguns, um membro da família, né, Luiz? Quem que está aqui conosco hoje? Meu irmão, João Balda! Fala, galera! Seja muito bem-vindo. Pô, é um prazer imenso estar aqui, participando desse papo de gênios, assim, né? Gênios, me considerando um gênio, será? Olha só. Vamos ver, mas ó, queria primeiro parabenizar meu irmão aí pelo trabalho. Tamo junto. Pô, muito legal, parabéns mesmo, parabéns, Danilão. E que legal, enfim, eu tenho acompanhado o conteúdo e acho muito relevante, são coisas que a gente vai passando no dia a dia e a gente não percebe que a gente tem que tomar decisões no dia a dia. Mas enfim, vamos lá, vamos pro papo. Você viu né? que a habilidade de comunicação aqui não vai faltar, né? E a responsabilidade também. A gente tava fazendo stories agora há pouco e, meu, já virei membro da família, porque dois baldas, a responsabilidade é alta aqui. Com vocês, Danilo Balda. Com vocês, Danilo Balda. Vamos dar ali, papo de balda. vai ficar Papo mais de fácil. balda, é boa. Papo de balda é bom. Excelente. Gente, olha, apesar de estar muito gostoso estar aqui, o tema tem sua responsabilidade, né? É Porque reflexivo, é. É reflexivo. É pensativo ao mesmo tempo, Sim. porque nós estamos aqui com um propósito de vida, né, João? Como a gente estava conversando antes. Nosso propósito com o Papo de Gênios é não só transmitir intelectualidade, porque o nosso gênio, ele não é um intelecto, ele é alguém que visa ajudar no caminho, ajudar no percurso das decisões que todos nós tomamos todos os dias, durante toda a vida. Para quê? Para ser mais feliz, para ser mais leve, para ser mais tranquilo, ser mais suave. E agora eu já começo com a primeira pergunta aqui pra você, né? Sem pressão nenhuma, né? Sem pressão nenhuma. Toma uma vamos lá. O João das câmeras, a maioria das pessoas já conhecem. Aham. Agora aqui a gente quer conhecer o João por trás das câmeras. Então, como que você considera o primeiro grande marco da sua vida que você conseguiu perceber que você, poxa, essa foi uma decisão desafiadora, uma que marca, assim, que vem já rápido na mente? Eu acredito, assim, na verdade, assim, a minha primeira decisão que eu lembro de ter tomado foi quando eu era adolescente e é uma fase, a adolescência é uma fase que você vai muito na da galera, né? Então, se a turma toma uma decisão, você vai. Né? O pessoal fala assim, vamos lá, Johnny, vamos lá, João. Eu era João, vai com as outras, eu era esse cara. Então, assim, eu lembro que eu tava na escola e um ano antes, na verdade, eu tava no segundo colegial e eu fui no Tom da Terra, que é aqui na cidade de Indaiatuba. Eu fui aqui no Tom da Terra, assisti uma peça de teatro, não sei porquê, não lembro o que me levou aí. Era uma coisa de amigos, uma turma de amigos, falaram, vai ter uma peça de teatro lá com o pessoal, né? E eu fui assistir um espetáculo, uma peça de teatro, e eu lembro que eu vi um amigo em cena. Aí eu olhei pra ele, fiquei olhando, falei, pô, que legal, né? Fiquei admirando ele assim, achei mó barato aquilo. Eu tinha uns 16 anos. E aí no ano seguinte eu tava na escola, eu estudava num colégio novo, que eu sempre estudei no colégio do estado. E aí eu lembro que eu trabalhava de empacotador no supermercado. Olha só. E aí minha mãe falou assim, filho, eu tô querendo trocar você, eu quero colocar você no colégio particular pra você prestar um vestibular no final do ano que vem. Ela tomando uma decisão importante. já Isso, ela também. chegou e falou assim, eu quero que você, né, você tem interesse em mudar de escola, vou te colocar no colégio particular e tal. E eu falei assim, eu olhei pra ela e falei, tá bom, mãe, né, topo, isso aí. Só que aí ela falou, mas você vai ter que sair do supermercado, porque eu era empacotador de um supermercado aqui. E aí eu lembro que eu tomei essa decisão, mas assim, não foi, foi uma decisão na época, assim, eu tava apegado a trabalhar ali, eu gostava daquelas pessoas, mas eu lembro que eu saí do supermercado e entrei nesse colégio. E aí eu comecei, né, a estudar nesse colégio particular e assim, eu passei de ano, na média, quase reprovei de ano nessa escola. Mas eu lembro que eu tava um dia na sala e um funcionário da escola chegou e falou, pessoal, vai ter um curso de teatro extracurricular, quem quiser coloca o nome na lista e aparece sábado aqui, 14h. E aí eu lembro que o papel foi passando pelas mesas, aí chegou na minha mesa, eu olhei, aí eu falei, eu lembrei, tive essa memória de um ano anterior, ter visto o meu amigo lá em cena, e eu lembro que eu coloquei meu nome naquele papel e deixei, passei a folha assim. E apareci no sábado, né, nesse encontro. E aí foi assim, foi uma decisão que eu tomei, que não foi influenciada por ninguém, sabe? Foi uma decisão minha,
que eu também não... A única motivação que eu lembro que eu tive, eu acho que foi da memória que eu tive de ver um amigo meu ali, que eu admirei, que eu vislumbrei aquela situação. Achei bonito, achei legal, mágico de ver ele em cena. E eu lembro que eu coloquei meu nome e apareci lá no sábado e comecei a fazer teatro na escola. E hoje eu trabalho como ator há 20 anos, né? Então, assim, foi uma... Eu lembro que ali foi uma decisão minha, que não foi influenciada por nenhuma pessoa, nenhum amigo, Mas ninguém. mais emocional, né? Se parar pra pensar. Quando a gente é mais novo, normalmente a gente não usa da racionalidade. A gente vai mais pro lado emocional. Você não conseguiu enxergar todos os benefícios propostos por aquela decisão. Você tomou uma decisão de forma espontânea com uma vontade grande, provavelmente, ou não? Como é que foi? Foi assim, eu não pensei muito, não. Foi realmente assim, eu não tinha... Aliás, até porque eu nem imaginava que eu queria ser ator. Não tinha essa coisa do tipo, eu quero ser ator. Porque tem gente essa que... Tem criança, né? tem criança que fala, eu quero ser ator, eu quero ser bombeiro, eu quero ser o quê. Eu não queria ser ator, eu não tinha isso. Eu era aquele adolescente totalmente perdido. Eu não tinha foco nenhum. Então, assim, foi uma decisão totalmente na emoção. Desculpa te cortar, já te cortando. Não, aí. Tranquilo. Você percebe que essa decisão te levou para um lugar, te levou para outros lugares, aí sim você foi exigido. A sua tomada de decisão foi exigida, provavelmente. Então, dá uma sensação que essa primeira escolha é suave, é tranquila, mas ela desencadeou outras. Uma série, um efeito dominó, né? Exatamente. Você estava num momento aí de prestar vestibular, você estava num momento onde você poderia sair de casa, você estava num momento que de repente tivesse uma namorada. Então você vê que uma simples escolha, ela vai desencadear outras escolhas. Sim. E é ali onde a gente começa a ficar um pouquinho mais perdido, por causa da idade, inclusive. E é muito interessante isso, Luiz, e até ia pedir sua opinião a respeito, porque, bem colocado aqui pelo João, né? Eu gostei da expressão que um papel caiu na sua mesa, né? E foi passando e você viu chegar isso. Muitas pessoas, Luiz, na vida, elas veem papéis cair na sua mesa o tempo todo. Então, seja um chefe que propõe um novo cargo, seja uma empresa que muda de cidade e a família vai junto, seja um empreendedor que vê uma oportunidade. E existe, né, João, você deve concordar com isso também, talvez, uma situação que é... O que é, Luiz, na sua opinião, uma oportunidade quando a pessoa ela se apega talvez a um sentimento e fala, não, mas oportunidade, tem até uma frase, né? Oportunidade passa às vezes uma vez na sua frente, ou bate uma vez na sua porta, ou você aproveita ou ela não vai voltar, né? Um cometa, no caso, né? O que na sua opinião, é uma situação de oportunidade e o que também é uma situação convencional que pode vir a se repetir ou não? Como você enxerga isso? A palavra oportunidade eu adoro. Porque as pessoas têm medo da oportunidade, porque normalmente você não foi atrás dela. Você tomou algumas ações para que ela chegasse. Tipo, tá no local certo, na hora certa, e surgiu aquela oportunidade. Isso, né? A pessoa dá aquela, né? Pô, vou te convidar, você trabalha aqui em Indaiatuba, eu vou te convidar para gravar uma cena lá em Hollywood com o Rodrigo Santoro. Chato, hein? Pô, você fala assim, opa, gravar uma cena é simples. Agora, ó, tô te convidando aqui, você vai fechar um contrato de 3 anos ali. E você não vai poder levar sua mulher e seu filho. Olha que oportunidade, mas olha que desafio vem junto. Aí que a gente fala da decisão. A oportunidade, as pessoas normalmente têm um pouco de medo da oportunidade. Porque é diferente do João pegar e falar assim, é o seguinte, conversar com a esposa dele. Falar, Érica, eu tô vendo, eu vou fazer tal curso, vai me abrir uma porta para ficar 3 anos lá em Hollywood. O que você acha? Pô, João, vai lá, é legal. Isso foi uma procura sobre uma oportunidade. Agora, quando ela chega automaticamente, dá esse recuo. As pessoas tendem a buscar um pouco de medo, de problema, de se auto-boicotar. É um termo que eu uso muito. Enxergar mais o risco, mais o lado negativo, talvez? Exatamente. Ela quer procurar alguma coisa para que aquilo não firme. Ah, mas é que sabe o que é? Porque é bem nessa idade, é complicado. Meu filho está numa idade que não dá para ir. Ah, mas você sabe o que é? Porque você vai buscando. Eu pego pessoas que vão no apelo da dívida, mas né, mudar de emprego, por exemplo, uma bela de uma oportunidade. Mas é em outro estado, mas sabe o que é que eu estou pagando agora meu carro? Agora, infelizmente, não dá para ir. Então as pessoas elas vão se auto-boicotando. Mas a oportunidade quando chega, e às vezes a gente fala muito de oportunidade até no âmbito negativo no primeiro momento. Então tem uma pessoa, um colega meu, trabalhou muitos anos numa empresa, 18 anos para ser mais exato, e ele foi demitido. Para ele foi uma surpresa. E ele postou no LinkedIn, acabei um ciclo, tal. Eu mandei uma mensagem para ele, um direct ali, uma mensagem privada. Falei, cara, olha que oportunidade você está tendo. Ele falou, por que oportunidade?
Eu falei, porque agora você com certeza vai buscar uma empresa diferente, às vezes vai empreender, às vezes vai mudar de estado. E você faria isso se não tivesse sido demitido? Ele falou, de jeito nenhum. E eu falei, olha que oportunidade. Resumindo, isso aí já deve ter uns 8, 9 meses. Ele está morando em outro estado, no estado do Paraná. Ele abriu uma empresa junto com um sócio dele, que eu não sei quem é, eu vejo, acompanho. Ou seja, ele recebeu um presente, aquela demissão foi um presente, foi uma oportunidade. Mas ele não enxergou no primeiro momento, é óbvio, ninguém basicamente enxerga, tem os mais otimistas costumam enxergar nesse formato, e é muito interessante. Por isso que refletir sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta é muito interessante. Por isso que você elencar pontos positivos e negativos de tudo, de uma decisão, de uma demissão, desculpa, um ponto positivo e negativo de uma demissão. Às vezes você fala, não tem. Que a gente sempre fala, dependendo do seu dia, dependendo do comportamento, você fala que não tem. Né? Então, mas no fundo, tudo tem ponto positivo e negativo. A hora que você organizou ele ali, a decisão fica leve. Mas é o que você falou, conseguir separar a razão da emoção nessa hora. Porque, às vezes, eu acho que nem eu sempre fui muito emotivo. Eu sempre agi muito no impulso da emoção. Fala assim, tipo, ô Johnny, vamos ali, sabe? Eu ia, aí dava uma, né? E aí depois que eu ia ver que, né, a consequência, que eu ia parar pra pensar. Pô, por que eu fui? Sabe? Por que eu fiz isso? Porque se eu tivesse pensado antes... E assim, eu agi assim por 34 anos, eu tenho 39. Faz 5 anos que eu melhorei, que eu dei um salto aí. Então, assim, mas eu passei por uma situação de tomada de decisão muito difícil. Foi quando, assim, eu prestei 3 anos um curso técnico, uma escola de teatro, né, a EAD lá em São Paulo, que é um curso que tem na USP de formação de ator, que é muito difícil de entrar. E assim, eu prestei em 2003, depois eu prestei em 2004, e assim, aí eu fui entrar, eu prestei a terceira vez em 2008, foi quando eu entrei. E quando eu entrei eu fiquei muito feliz, assim, é uma escola muito, assim, cobiçada, né, pelo meio. E quando eu entrei, né, eu tava, né, todo, né, radiante, e foi o ano que eu entrei, lançou um filme que eu tinha feito. E aí esse filme lançou... Qual filme? Chama Linha de Passe. Foi o meu primeiro trabalho no audiovisual, um filme com a direção do Walter Salles. Enfim, um filme incrível, assim, eu não tinha noção na época do tamanho do projeto que eu tava me enfiando, sabe? Eu tava chegando do interior, foi um teste, o cara, o diretor do Central do Brasil. Falei, Central do Brasil, acho que eu vi esse filme lá na escola. Eu devia ter uns 10 anos. Eu nem lembro, não tinha nem ideia do que era. Aí eu fiz o filme e tudo, mas... E esse filme, quando lançou, eu entrei nessa escola. Assim, consegui entrar, passei no vestibular dessa escola lá em São Paulo. E aí eu tava maravilhado com a escola, mas foi um ano difícil, porque quando o filme lançou, o mercado começou a abrir porta para mim. Né? Começou a apreciar a gente, oportunidade de teste. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu entrei na melhor escola de formação de ator do Brasil, vamos dizer assim, e estavam me chamando para fazer outros trabalhos. O que eu faço? Bem nesse eu momento, fico na esse escola... momento cometa, vamos colocar assim. Exato, eu fico na escola que eu tanto almejei, ou eu entro pro mercado de trabalho que já tá me chamando, sabe? Porque o mercado já tava me querendo. E aí eu fiquei confuso, aí eu fui chamado para substituir um ator num espetáculo, eu fui para Cuba fazer uma peça, e aí eu faltei 2 semanas do colégio. Aí o filme que eu fiz no ano anterior, ele estreou e foi para um festival na França, eu fui também. E isso já estava dentro da escola. Quando eu vi, a minha professora da escola falou assim, João, aproveita. Vai lá, você tá vivendo um momento muito legal, né, como ator já, então assim, vai lá, aproveita. Vai viajar, faz as coisas, depois você volta no que vem e começa de novo. E aí eu fiz isso, fui pro festival, fui pra não sei aonde, viajei pra um monte de lugar. E aí no ano seguinte eu voltei pra escola, e tava lá na escola, retomando e tal. Foi quando aí a Rede Globo me chamou. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, entendeu? Do tipo... É uma coisa boa, mas é um desafio, aí me colocou na parede, porque aí eu falei, aí eu falei com a minha mãe. Minha mãe é assim, sempre foi a pessoa que me ajudou. Sabe? Ela sempre falou assim, até pra ir pra São Paulo. Ela falou, filho, vai pra São Paulo, fica uns 6 meses lá. Se não der certo, você volta pra casa. Tá tudo certo. Sabe? Eu não queria ir. Enfim, mas eu fui. Nunca mais voltei pra Indaiatuba, sabe? Tipo assim, se ela não me empurrasse... 6 meses esticaram, né?
Mas enfim, nessa decisão de ou ficar na escola ou ir pro Rio de Janeiro fazer a oficina da Globo, eu fiquei muito confuso. Então assim, porque era isso, eu ia abrir mão da escola que eu tanto queria. João, muito bonito isso. A gente tem Só pra conversar. Concluir, claro. abri mão da escola e fui pro Rio de Janeiro. É que ele deu spoiler, eu ia deixar pro final. Né? mas é interessante isso que você falou, porque me tocou bastante algo que você comentou em referente à opinião dela, né? A opinião dessa tutora que te falou, aproveita esse momento que você tá vivendo. Por quê, Luiz? Quantas pessoas não opinam na nossa vida, diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões? No caso dela, ela tinha ali uma figura de autoridade diante daquilo, onde você ouviu e falou, poxa, se ela tá me dando a sua opinião, tem relevância, né? Sim. Diante dessa confusão Ela que eu tô tirou tendo. todo o peso que eu tava ali Tirou carregando. o peso, trouxe leveza, te ajudou, te clareou. Me E clareou. você voltou no ano seguinte e continuou essa Sim. jornada. Se você tivesse optado, talvez, por continuar ali, muitas portas não teriam se aberto Não, nesse processo, né? Exatamente. Aí aquela coisa, eu aproveitei a maré ali, mas eu fiz uma escolha, tive que fazer uma escolha, né? Até hoje eu admiro, eu vou lá na EAD, na escola de teatro, assistir espetáculos que eles montam, e eu fico lá olhando, falando, pô, que legal, sabe? Eu queria, ainda sinto assim, né, vontade, claro, hoje já não mais de estudar ali, porque minha carreira já né, mudou. Mas assim, tem um certo... Sabe, uma nostalgia, exato. Bate um sentimento gostoso, uma do tipo, lembrança, pô, né? Ainda mais eu poderia ter me formado aqui. Eu não me formei lá, mas assim... não é um arrependimento. Não é um arrependimento, porque também a minha trajetória foi muito legal, tá sendo muito bonita e o caminho que eu escolhi, assim, o fato de eu ir pro Rio, não continuar na escola, me abriram outras portas, então... E é interessante essa questão de essas portas terem sido abertas diante dessa decisão, dessa escolha, porque, Luiz, quantas pessoas na nossa vida não fazem essa opinião, não fazem esse papel de opinar, certo? Quantas gente não opina na vida das pessoas sem perceber a relevância e a importância da nossa opinião naquele momento, porque às vezes simplesmente a gente está colocando ali um sentimento, né? Um ponto de vista, não percebe necessariamente que é uma opinião expressiva para a interpretação daquela outra pessoa. Agora eu trago para você, Luiz. Você acredita que a opinião das pessoas, a gente precisa ter um filtro em relação a isso, principalmente quando se trata de decisões importantes, para não ir para um caminho que a gente não quer, ou que não é bom, não é saudável para nossa trajetória? As pessoas, elas tendem a ter mais facilidade quando é nos outros. Quando é o dinheiro dos outros, a família dos outros, você consegue racionalizar muito mais, você não tem aquele sentimento, né? Então, eu virei para um colega que tem uma empresa e ele falou, pô, não tá legal. Eu racionalizei, a gente tomou algumas decisões e o melhor caminho a seguir era encerrar o ciclo da empresa ou arrumar, né, uma parceria, vender a empresa basicamente. Só que era muito mais fácil para eu falar porque eu tô de fora. Ele não, aquele amigo meu tem um apego à empresa, ele criou aquilo há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então é muito difícil. Por isso que opinião é uma coisa. Um apoio de uma tomada de decisão com racionalidade é uma outra coisa, principalmente porque você não consegue se colocar exatamente no lugar da pessoa. Então, o Johnny quando foi, que ele estava contando, ficava no Rio de Janeiro ou dava continuidade no estudo? Muita gente passa por isso, em muitos setores da vida, que é basicamente nessa proporção. Você vai para um lado que é bom ou você fica num lado que é bom também? Não, com certeza. Porque quando é ruim, é mais fácil, né? Fica mais claro, né? Quando é um caminho não bom no nosso ponto de vista, né? Tem uma coisa de quando você é mais novo, assim, eu fico pensando assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma coisa meio... sabe, vamos aí... É meio impossível, tinha uma coisa mais impossível. Hoje eu sinto um certo, uma trava, mais assim, sabe? Um certo medo, um receio. Não sei se porque a gente vai ficando mais velho, ou se eu vou ficando mais velho, as pessoas vão ficando com mais medo, medrosa mesmo, sabe? De ir para um lugar meio instável, meio do tipo, não... Porque quando foi o que eu falei, quando eu era mais novo, tinha uma coisa tipo, vamos lá, vamos morar lá, Apesar de eu precisar de muito empurrão, foi o que eu falei da minha mãe, mas assim, existia um certo desprendimento, ou uma coragem, né, em algum lugar, assim, de me permitir. E eu digo isso porque, assim, eu como ator, eu poderia ter tido a oportunidade, ou ainda tenho a oportunidade de trabalhar no mercado lá fora, né? Eu trabalho com uma empresária que trabalha com atores lá, né, nos Estados Unidos, enfim, no mercado europeu, americano, agenciando carreira de artista. E ela já falou pra mim, né? E assim, é uma coisa de eu investir no inglês.
Mas assim, existe essa coisa do auto-boicote, do medo, enfim, da coisa do tipo, será que eu vou dar conta de me realizar? Será que eu vou conseguir? Enfim, um medo de me frustrar, sabe, diante dessa situação. Porque eu sei que eu tenho o caminho, sabe, das pedras ali, sabe? Eu tenho pessoas que falam, João, vai, é só... Não é uma questão de não ser possível. Não, é uma questão de talvez fazer sentido pra você, né? Mas existe um medo, é justamente isso, porque às vezes eu fico assim, não, eu vou começar, vou me aprofundar no inglês, vai rolar, eu vou começar. É tipo todo mundo no final de ano que fica assim, não, esse ano eu vou fazer. Hoje eu faço academia, esse ano eu vou fazer academia. Esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer... Aí eu fico assim, esse ano eu vou fazer inglês, eu vou me jogar no inglês, vou me aprofundar e vou... Porque eu me vejo nessa situação, trabalhando lá, mas assim, eu tenho essa trava. Vamos aproveitar aqui, então, uma pessoa que é boa de destravar. Vamos fazer ao vivo. Me passa essa receita, por favor. É muito interessante, né? Porque parece que é encenado isso aqui, mas é espontâneo, né? Porque assim, você acredita que o que o João comentou é, fundamental. Existe uma oportunidade, a gente acabou de falar, né? Existe um caminho, ou seja, a sua empresária que agencia pode abrir essas portas, pode te guiar neste caminho, mas existe dentro disso a sua opinião, a sua vocação, o quanto isso vai impactar na sua vida, na sua família, como você comentou, talvez se você vai dar conta disso, se vai ser bom pra você. O que você pensa a respeito disso, Luiz? Não só dessa situação específica, mas de situações semelhantes que surgem pra todo mundo que tá do outro lado aí assistindo a gente. Eu tava observando, a forma de falar das pessoas, ela acaba sendo até muito parecida pra mim. Mas o que acontece, na maioria dos casos que eu identifico, a pessoa não tem clareza sobre o que ela realmente quer. Ela não tem aquilo muito claro, desenhado do que ela quer. Ela se joga na emoção, né? A gente sempre pergunta, você sabe o que você quer? Como você pediria? O que boicota? É a emoção ou é a razão? Não, Ótima pergunta. Na maioria das vezes, a emoção. É claro, a razão, ela vai te dar a solução. Só que a razão é um espelho na frente da gente. E tem muita gente que tem medo daquele espelho. Sabe, você quer ter clareza, daí você vira e fala assim, então tem uma oportunidade, eu acho que eu vou buscar ir para Hollywood. Olha que legal. Aí você começa a racionalizar. O processo de racionalização, você enxerga vários defeitos que te limitam aí. Aí você olha e fala, eu não sei falar direito inglês, né? Eu não consigo me adaptar facilmente a outra cultura. Isso é um espelho. Então eu não vou. Existe talvez até um certo receio de, e se não der certo, como que vai ficar a imagem dessa minha decisão? Não, mas essa é a emoção. Esse ponto é emoção. É uma emoção, mas impacta também a nossa visão perante os outros, né? A nossa imagem. Ainda mais se tratando de uma celebridade, né, João? Alguém que tem uma imagem social mais exposta, né? Sim. Assim, eu acho que aquela coisa, né? Na minha profissão tem muito como ela oscila muito, né? Tem hora que você tá aqui, tem hora que você tá ali, tem hora que você... Às vezes eu tenho amigos atores que a galera vai lá e investe. O cara tem amigos que estão lá, passando 6 meses lá em Hollywood, Los Angeles, estão fazendo curso e daqui a pouco voltam. Então na minha profissão tem isso que permite isso das pessoas essas transições. Entendi. É que no meu caso é uma questão de sair do lugar, sabe? Do tipo, de procrastinar mesmo, de ter uma dificuldade de querer... Uma pergunta que eu te faço agora também. Se você tivesse mais clareza sobre a situação como um todo, o que seria mais clareza, até para o pessoal entender melhor? Se tivesse desenhado numa lousa, num papel, numa planilha, um desenho, uma ilustração de alguma coisa, né? Alguma coisa tangível, não só da mente, porque a mente ela entra no looping. Você começa a achar pontos positivos quando você está com autoestima alta, quando sua autoestima está baixa, você começa a pensar em pontos negativos. Mas pensa num papel, numa lousa, onde tem lá pontos positivos de assumir um desafio em Hollywood. 1, 2, 3. Pontos negativos. Possibilidade e oportunidade. O que eu vou ter que abrir mão? Aí você começa a enxergar como se fosse um quebra-cabeça sendo montado. Você fala, opa, olha quanto ponto positivo. Olha quanto ponto negativo. Não é tão negativo. Olha os riscos que eu tenho aqui. Olha as possíveis oportunidades. Isso desenhado num papel. Você não acha que ia te favorecer e te simplificar a vida como um todo? Sem dúvida. Como se fosse um gênio, não, né? Mas eu acho que isso que é o mais difícil, assim. Tem uma coisa que eu ouço as pessoas às vezes falarem assim, anota, cara. É que nem eu tenho dificuldade. Às vezes eu preciso fazer algumas tarefas no dia seguinte, eu preciso colocar no papel, porque senão, assim, primeiro, não lembro, ou outra também, assim, acabo que não faço, me confundo todo, esqueço. Dia é muito dinâmico, né? Eu preciso anotar. Então eu vou lá, anoto lá, lavar roupa, entendeu? Decorar texto, né? Enfim, vou anotando. Isso me ajuda. E aí eu vou, né? Como fala? Vou riscando
conforme eu vou realizando a tarefa. E eu acho o máximo, porque no final do dia eu falo, olha só, Como eu fui produtivo. cumpri tudo. Só não fiz isso porque não deu certo por causa disso, mas beleza. Mas assim, é legal. E é uma simples organização que realmente já dá um prazer, assim. Então, realmente, eu fico pensando assim, pô, por que que eu não... Como que eu faço pra fazer esse curso, sabe? Pra eu mergulhar no inglês e me dedicar? Porque daí, uma vez eu mergulhar no inglês, eu vou desbravar o mundo, entendeu? Eu tenho essa sensação. É só uma questão de organizar mesmo, de focar, de falar, vou fazer 2 vezes na semana e, sabe, colocar isso como meta. Porque às vezes é aquela coisa, às vezes eu começo, mas surgiu um imprevisto, aí o cara já vai, então não vai dar aqui. Aí quando você vê qualquer coisinha já começa a né, você começa a sair pela tangente, enfim. E quando você vê, você já abandonou a sua ideia, o seu... Mas é muito do que a gente ouve bastante aqui também, viu, João? Porque assim, é como se fosse um iceberg, né? Então, a pontinha do iceberg é a nossa racionalidade, o que tá consciente, o que a gente enxerga, 5%. O que tá lá embaixo, te travando, vamos colocar assim, talvez dessa ascensão internacional, dessa sua decisão internacional, não tá consciente. Porque se tivesse consciente, né, Luiz? Ia ficar mais fácil a tomada de decisão, né? Como o Luiz falou, se alguém entrasse nesse mar lá e olhasse esse iceberg lá, os 80%, os 90% e falasse assim, João, ó, isso aqui é um ponto positivo, um negativo, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui vai ser um risco que você vai correr, um desafio, e você olha esse mapa desenhado e pronto, você olha e fica bem mais clara essa decisão e até enxergar o que isso pode trazer para você, seja negativo, seja positivo, que é a famosa incongruência, né? Me lembra de um caso de um amigo que ficou por muitos anos travado de ir pra academia. O que pra muita gente é simples, só entrar numa academia e fazer um treino, pra essa pessoa era algo inexplicável. Por que eu não consigo entrar na academia? E a pessoa começa a se martelar, a pessoa começa a se machucar por de dentro pra fora, se questionando, falando, não mereço, eu não sirvo pra isso, não é pra mim, eu nunca vou conseguir, e às vezes passa anos nesse looping de se machucando emocionalmente, até que chega um gênio, vamos colocar assim, uma pessoa que traz uma opinião, como a gente comentou, e traz a clareza pra essa pessoa, fala, olha, vamos lá, vamos dar o primeiro passo. Por exemplo, esse meu amigo, o primeiro passo foi uma amiga, personal trainer, que chegou e falou assim, vem pra uma aula experimental, eu vou guiar você. Ele falou, então tá bom. Trouxe leveza, né? Trouxe leveza, porque no impulso emocional ele falou, hoje eu vou então. E foi nesse dia que chegou o convite, coincidência ou não, né? Aí é papo pra outro podcast. E ele foi pra academia, essa personal guiou ele, e ele entendeu que é fácil, ele entendeu que é possível, ele entendeu que consegue, ele entendeu que a vergonha que ele tinha do corpo e tudo, ninguém tava prestando atenção pra ele na academia, as pessoas estavam focadas em fazer o seu próprio treino, seguindo a sua vida, tava na rotina e destravou. Então precisou de um guia. E o gatilho inicial foi uma emoção. Então a gente fala bastante nisso, né, Luiz? Que o gatilho inicial é a emoção. Ela é importante, mas o que vai sustentar isso e levar para um bom caminho, provavelmente é a razão, né, Luiz? A emoção te conduz muito. A semana passada eu fiz uma mentoria muito interessante. Uma mãe recém-mãe ali, tinha o filho há uns 5, 6 meses, estava acabando o período já de licença maternidade e ela já estava se cobrando de voltar a trabalhar. Ela não sabe se ela voltava a trabalhar, se ela não voltava a trabalhar, o que ela faria. Você vê que a decisão está embrulhada ali pela emoção, é óbvio. Porque na racionalidade é fácil. Será que eu preciso voltar a trabalhar? Quanto eu tenho de dinheiro na conta? É difícil levar para esse lado, mas é assim que a gente toma uma melhor decisão. Porque aquela mãe se colocava numa situação, como o Danilo mencionou agora, ela se bloqueava. Quando a gente sentou para conversar, e a gente fez um exercício, mais de um exercício, uma mentoria aí de 2, 3 dias, não seguidos, né? Porque não é nem tão saudável racionalizar tanto. Mas a hora que ela começou a ver, aquilo começou a trazer leveza, que ela falava, pô, isso tudo estava na minha cara, eu não estava enxergando. Por quê? Porque você vai tangibilizando a informação para aquela pessoa. Então você coloca lá, por exemplo, qual o desafio, qual o ponto positivo, de novo, né? Qual o prazer que eu vou ter de voltar a trabalhar? Que prazer eu vou ter de voltar a trabalhar? Ou que dor eu vou ter ao voltar a trabalhar? A gente começou a conversar muito sobre esses prazeres e essas dores. E ela percebeu que ela teria muito prazer, mas também dores. Então, a consequência disso, porque a tomada de decisão, ela não é feita, ela é construída. Não tem, então eu já sei, eu vou voltar a trabalhar. Eu não vou voltar a trabalhar. Eu vou investir meu tempo no meu filho porque ele é novo e é uma oportunidade que eu estou tendo. Isso é uma coisa batida, não é assim.
é construído, porque a tomada de decisão é um sentimento, e ele vai construindo. Quando você vê, você simplesmente fez, simplesmente aconteceu. Por isso que eu falo, a racionalidade ela é embrulhada da emoção, e daí ela, por mais que ela tenha tomado a decisão que ela tomou, por exemplo, não tem certo e errado. Principalmente que aquilo ela pode mudar a qualquer momento. Existe alguma estatística assim do tipo de que existe mais pessoas impulsivas emocionalmente ou mais racionais? Eu digo assim, porque eu fico pensando assim, se não tem um vício nas pessoas, se as pessoas começam a dificultar as coisas, começam a ver problemas, se isso não vai se tornando um vício. Sabe? Se a pessoa vai enraizando, vai criando um caráter nesse lugar, sabe? Uma personalidade. É o auto-boicote. Porque às vezes ela vai dificultando tanta coisa pequena, vai falando, academia não. Ah, não. Aí quando vê tudo em volta dela, ela começa a ver, ela não vislumbra. Ao mesmo tempo, se você organizar algo aqui, organiza depois ali, e organiza uma outra ideia aqui. E aí, sabe? Aí as coisas vão, num geral, vão se organizando. Porque eu digo assim, é uma prática, né? Eu digo, se você levantar todo dia e fizer uma coisa, se organizar, né? As pequenas coisas, quando tiver um projeto grande, você já vai estar ambientado na organização. Agora, não é do nada que você vai acordar e falar assim, eu vou esse ano construir uma empresa. Não vai, meu amigo. Do tipo assim, se você não começar, sabe, fazendo pequenas coisas, você não vai sair fazendo uma grande coisa. Eu digo isso porque, assim, foi o que eu falei, se eu não começar fazendo pequenininho, não tem como eu vislumbrar uma coisa gigante. Então, assim, existe um vício, será, nas pessoas em ter essa dificuldade? Acabam viciando nesse lugar de procrastinar. Esse vício é chamado de auto-boicote. Auto-boicote? É a pessoa que acontece. Vou dar um exemplo claro. Tem uma mentorada minha aí que ela terminou um relacionamento amoroso há uns 10, 11 anos atrás. Mentorada. Bonito esse termo, né? Bonita. Mentorada seriam pessoas que estão recebendo a mentoria, né? Ela terminou um relacionamento amoroso. Ô, Luiz, só pra... Às vezes essa dúvida é de muita gente. Qual que é a diferença de consultoria e mentoria? A mentoria, eu não vou te falar o que você vai fazer. Eu vou te mostrar os cenários. Eu vou te mostrar esse lado claramente e vou te mostrar esse outro lado claramente. E você vai escolher, vai tomar a decisão. O consultor, ele te coordena muito mais, ele te conduz muito mais. O consultor, talvez, ele até executa junto com você, ele participa junto com você. O mentorado, não. Pro mentor, ele não tem o certo e errado. Tem o que você quer naquele momento. E a gente elenca as coisas boas, as coisas ruins, os desafios, os problemas, para nada surpreender as pessoas. Porque a surpresa, né, é um ponto muito crucial aí. Com certeza. No sentimento de frustração. Né? Então fica tudo muito claro. Você sabe que se você escolher ir dia 31 de dezembro para o litoral aqui de São Paulo, você vai pegar trânsito. Tá claro. Em que momento você achou que não? E a pessoa acaba ficando meio que puta da vida. Né? Não, e chega lá e fala, fiquei 12 horas no trânsito. Nunca mais. Você Mas que acredita? momento você achou que você fosse descer pra praia dia 31 e não ia ter trânsito? Né? Agora a pessoa que tem clareza fala, bom, já vou levar, né, minha aguinha gelada, água de coco geladinha. Ou ela desce já preparada psicologicamente, sabendo que vai pegar trânsito. Já vou levar meu travesseiro. E até curtir. Curtir meu filho, minha família. O filho vai chorar, vai ter que ir no banheiro no meio do já posicionamento. organiza um monte de brincadeira pra ficar no trânsito. Pronto, já fala, vamos exatamente. brincar sei lá, de mímica, de E aí o invenção, caminho, de como o qualquer Luiz sempre coisa. fala, fica leve, né, João? A respeito disso, fica gostoso, curte o caminho, né? Esse Agora, é o processo da mentoria. Mas voltando lá pra na sua mentorada, ela saiu de um relacionamento amoroso há uns 10, talvez 11 anos atrás. Aí. Tá. E dali pra frente ela não se relacionou mais com ninguém de forma séria. E daí ela falou, eu quero um namorado. E a gente batendo um papo. Eu quero um namorado, eu queria ter um relacionamento mais sério. E a gente tá falando sobre o auto-boicote agora aqui, né? Olha o que aconteceu com ela, que interessante. Ela criou um perfil de parceiro ideal para ela. E todo aquele perfil de parceiro ideal, ela criava uma desculpa. Ela falava, não, porque ele é assim, não, porque ele não gosta daquilo. E o perfil que não era o ideal, ela dava oportunidade. Por quê? Porque ela sabia que não ia acontecer. Então ela foi numa festa, daí tinha um cara lá, o perfil dela. Pô, legal, e ela contando isso, olha que interessante, eu só vou anotando. E depois eu falo, olha aqui o que você falou. Eu falei isso? Ela foi pra uma festa, tinha um perfil ideal, vamos chamar assim, de que ela gostaria de se relacionar. Ela conheceu esse perfil? Ela conheceu lá, e legal, pá. Ela contando, eu conheci um cara, não sei o quê, mas acabei saindo com outro cara. Esse outro cara, ele tinha um perfil quase ideal, só que ele morava em outro país, ele tava aqui de passagem. Ou seja... Entre os dois, em vez dela ficar com o que era ideal, ela se boicotou. Ela escolheu o outro, porque ela sabia
que não ia ter continuidade. A pessoa opta basicamente por esse boicote. Só que ela não, é óbvio que ela não enxerga isso. É inconsciente. É inconsciente. Por isso que muita gente passa esse processo de auto-boicote, fazendo dívida. Eu morro de vontade de empreender. Só que para você empreender, você tem que estar financeiramente organizado. A pessoa que ela faz, compra um carro novo e paga em 60 meses. Ela está se boicotando, né? Ou mesmo na própria academia, muita gente se boicota. Uma coisa, ela chegou na solução do porquê do auto-boicote dela? Insegurança. Insegurança, o medo, porque assim, seria um trauma, alguma coisa tipo assim, não quero sofrer, porque alguém gerou um trauma nessa pessoa, nessa mulher, enfim, e aí ela criou esse auto... Porque eu me identifiquei agora com isso. Eu sempre namorei, né? Assim, eu sempre namorei. Antes de casar, eu tive algumas namoradas. E eu sempre, do tipo assim, durava 1 ano e meio. Deu 1 ano e meio, eu fazia dar errado. Eu fazia dar errado. Alguma merda eu fazia. Do tipo assim, entendeu? Mas você percebia? Era consciente? Era inconsciente. Tá. Eu gerava conflito. Hoje você olha pra trás e entende eu isso, entendo, né? porque todos os meus... Tanto que assim, eu fazia terminar. Eu dava motivo pra aquilo acabar. Porque a minha... Enfim, por X questões, eu acreditava que eu podia sofrer uma rejeição, que eu poderia ser abandonado por aquela pessoa, por aquela garota. Então, assim, eu fazia aquilo não dar certo. Então, eu transferia meus ciúmes nela, eu fazia... Enfim, eu era tóxico. Você fazia com que a pessoa terminasse até, inclusive. Eu gerava um monte de coisa, insegurança no relacionamento para aquilo não dar certo. Então, eu fiz isso por muito tempo. E aí, na terapia, eu descobri que era um medo meu de sofrer, né, um medo meu de arriscar no amor e correr o risco de ser traído. Porque né, uma vez que você se permite amar, você se permite sofrer. Então, assim, meu medo era esse, era medo de sofrer. Então, eu boicotei, mas o barato da vida tá justamente aí. Em você correr esse risco, mas sim, você corre o risco de sofrer, mas você também corre o risco de ser muito feliz. Linda essa frase, porque estar vivo é estar em risco. Estar em risco, porque exato. Quem não tá vivo não tem risco, né? É que muita gente acaba escolhendo viver num confortável, né? Então a pessoa fala assim, eu vou ficar aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui eu não tenho perigo de eu me machucar muito, o tombo vai ser pequeno, então a pessoa acaba que fica ali naquele lugar. Agora, se você pensa, não, eu vou lá, entendeu? Eu vou naquele lugar lá, eu quero chegar lá. Aí ela sabe que, inconscientemente, ela sabe que se ela for ali e der errado, o tombo pode ser grande, mas... E tem uma frase que eu gosto muito, não sei de quem que é, me perdoem aí, mas ela diz o seguinte... se alguém souber pode até comentar aqui, né? Isso, comenta lá, Deixa eu ver se não é minha, fala. ela fala mais ou menos assim, não sei ela é exata, mas ela fala mais ou menos assim, o sucesso é proporcional ao risco que você corre. Então a pessoa que vive numa vida mediana, sem risco, ela não tende, dificilmente uma pessoa dessa, se você não correr o risco de fazer algo diferente, você vai viver de forma tradicional, o que muitas vezes pode ser saudável para você, inclusive. É uma escolha sua. Mas assim, dificilmente um empresário fica rico não investindo. Não, com o tempo eu fui crescendo. Não, em algum momento você tomou uma decisão grande. Principalmente na virada de chave, onde você começa... Na pandemia a gente viu muita gente, né, que começou a vender, por exemplo, sei lá, brigadeiro, gourmet. Em algum momento aquela pessoa teve que falar, agora, eu tenho que vender meu carro para investir e contratar 3 funcionários. Se você não correr esse risco... Pode ser visto como oportunidade, né? Como a gente falou agora há pouco. Risco, na maioria das vezes, é oportunidade. Porque se ele é bem gerido, ele é uma oportunidade. E também não existe oportunidade sem risco. Não tem, não tem. São antagônicos aí, né? Exatamente. Agora, ficou marcada uma coisa que o João comentou aqui, que é referente quando você entrou no assunto da procrastinação, né? Será que a pessoa que vai deixando de lado uma decisão aqui, uma ali, ela acaba vivendo essa pessoa que nega tudo, essa pessoa que talvez não aflora, não constrói essa persona assim, né? E aí a gente entra no termo personagem, né? Agora eu tenho uma pergunta até de curiosidade em relação a isso, né? Para uma pessoa que constantemente está trabalhando vestindo um personagem, e é uma curiosidade de, acho que, muitas pessoas, né? Como que é você viver por um momento ali na frente das câmeras uma personalidade, alguém construído, e entrar nesse papel e dali a pouco virar uma chave e voltar a ser o João? Esse é o maior prazer, né? Esse que é o legal. Isso é fácil, né, pra você? Assim, é aquela coisa, né? Eu sou um contador de história, né?
Então eu procuro, através de muita técnica, de observação, de ver vocês, sabe? É que nem eu sou uma pessoa muito simples. Eu acho que assim, o simples é o mais difícil, né? Talvez isso que a gente esteja falando, porque é algo simples, é muito difícil de fazer. Menos é mais, né? É. É o que você falou da listinha, de fazer o check ali, Exato. né? É algo simples, mas... As pessoas falam, pô, aí você vai ver os grandes atores, são pessoas assim, eu vejo, são pessoas simples. Então assim, eu me considero um grande ator, modéstia à parte, porque assim, eu trafego num lugar da vida, assim, eu ando por um lugar de simplicidade, aonde eu consigo olhar para as coisas de uma maneira muito reais, assim, e sem vislumbre de nada, assim, como a vida é, porque a arte é isso, eu vejo a arte assim, sabe, aquela que você, como espectador, quando olha, se identifica, reflete e pode se transformar. Então, assim, eu gosto muito de interpretar porque eu consigo, né, me usar como um canal de emoção, né, de diálogo, e aí eu embarco na história, mas é um prazer entrar num personagem e sair de um personagem. E já existiu personagem assim que mexeu com você no aspecto de até o seu ponto de vista da vida, seu modo de ser, de acreditar, de vivenciar? Todos, na verdade, assim, quando a gente ganha, porque é muito legal isso, porque primeiro passa por mim, né, o personagem, né, eu vou lá, leio e eu olho ali o que eu recebo, né, do tipo, que esse personagem é assim, 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 aí eu já vejo o que eu tenho dele, né, o João também tem um pouco disso, não, o João tem nada a ver com isso. O João tem disso. Então, assim, são coisas que todo mundo faz, né? Todo ator faz, acaba naturalmente fazendo, porque são coisas que eu vou acessar, né? Ou vou precisar buscar uma referência, né? Que nem eu comecei a fazer, né? Trabalhar com humor. E eu vi que, assim, João, eu me considero um cara tímido, né? Eu tô trabalhando agora no SBT, eu cheguei lá, e aí... Eu cheguei um dia lá, a galera falou assim, caraca, achei que você era muito mais, né... Extrovertido. Né? Eu falei, não, do tipo, ficou um peso, sabe? Fiquei com a sensação do transferindo tipo, um peso pra você, engraçado, né? sabe? Olha como é a expectativa, né? E aí do tipo, falei, e assim, eu sou um ator que faço humor, mas não sou uma pessoa necessariamente, tenho que ser uma pessoa necessariamente engraçada. Eu tenho amigos que são, que nem o Lincoln, que faz a novela comigo, ele é um cara engraçado dentro de cena e fora de cena. Acho gênio. Acho genial. Acho genial. Boa. Eu sou um cara mais tímido, sabe? Eu sou mais introspectivo, sou mais simples, assim, sabe? Eu tenho amigos que são engraçadíssimos, que eu dou risada fora de cena, e em cena também são muito bons. Mas eu, como artista, eu observo eles. Meu irmão é uma figuraça, sabe? Meu irmão, a galera fala, é o ator da família. Vocês veem ele aqui, ele é sério aqui, mas, cara, no almoço de família... É um piadista. Sou prova viva disso. Então, assim, aí eu observo ele. Entende? Assim, são coisas... E, assim, conforme você vai passando, né, muito tempo na carreira, você vai instintivamente absorvendo, sabe? É uma gavetinha que eu abro. Do tipo assim, eu pego um tom dele de piada, assim, sabe? Às vezes ele fala uma coisa engraçada que eu tô lendo lá, eu falo, caraca, meu irmão fez isso aqui semana passada, mano. Vou fazer igual. Então você acredita, você na verdade, o ator, você ou o ator, atriz, são grandes modeladores que vão observando, sugando, no bom sentido, claro, e se apropriando de características novas ou realçando características já existentes dentro da pessoa? Sim, é dentro, assim, a gente vai, exatamente, vai observando, vai pegando essa, vamos dizer, né, essa emoção, esse conteúdo da pessoa, essa... né, característica, personalidade, e aí eu trago pra mim, né? E aí vai também da minha abertura, de como eu... Por isso que o artista tem essa coisa das pessoas falarem, é muito cabeça aberta, é muito louco, pessoal. Não, é que a gente tem que viver num estado de liberdade emocional, pra poder absorver. Porque se eu for muito, né... Cabeça fechada, eu não vou conseguir, sabe? Se eu for preconceituoso, como é que eu vou poder interpretar um cara maluco, um cara doente, sabe? Então eu tenho que entender o porquê que aquele cara é louco, não julgar a loucura dele, sabe? Então, assim, por isso que é muito bonita essa profissão, porque eu vou lá fazer um pedófilo. Eu, João, abomino, mas eu, como artista, tenho que amar ele. Sabe, eu tenho que amar esse cara, porque assim, amando ele, eu vou entender como é que ele chegou nesse lugar.
E aí eu vou conseguir fazer ele. E aí o público vai. Nossa, eu fiquei até arrepiado aqui com essa colocação sua, João. Obrigado pela colaboração, Cabeça de verdade. artista é muito diferente, né? É muito diferente, A gente vai Luiz. descobrindo coisas aqui que as pessoas me perguntam na rua, seu irmão, isso? Eu falo, não sei também, a vida é dele. Mas as pessoas não sabem como iniciou o processo, que nem ele contou que foi fazer escola EAD. Então as pessoas acham que é um cara bonitinho que vira ator. Não, a pessoa estuda, ela se dedica, ela se esforça, ela toma decisões, ela tem que se entregar sentimentalmente. O emocional dessa pessoa deve ser constantemente chocado ali, né? Por quê? Porque pega um papel, que nem a gente viu Tropa de Elite, que filme forte foi aquele. Imagina a preparação daquele filme. Com certeza. Né? Então você vê cenas e quem tá de fora nem tem noção disso. Acredita que só olha o lado da fama, só olha um lado, né? O lado financeiro, muitas vezes. E acaba que não vê o outro, o restante da dificuldade, né? Com certeza. Por favor. Não, eu digo assim, porque eu sempre falo e assim, pode ser meio clichê já, mas assim, que eu amo fazer isso, né? Aí tem muita gente que... Enfim, a artista tem que gostar muito do que faz, porque senão o cara não vive disso, sabe? Porque é uma profissão muito inconstante, é uma realidade muito maluca, sabe? Eu demorei muito, eu tô há 20 anos fazendo isso, e eu demorei muito para aprender a me estabilizar nisso. Meu irmão sabe bem disso, sabe? Para aprender a baixar, sabe? Porque uma hora eu tô lá, outra hora eu tô aqui, uma hora eu ganho isso, outra hora eu ganho isso. Então, assim, é tudo muito intenso. Então, e não é... eu lembro que quando eu fiz minha primeira novela, eu contracenei com o Antônio Fagundes. Eu falei, uau, meu Deus, Antônio Fagundes. Aí eu fiquei, né, todo orgulhoso, né? Mas eu lembro que na hora que eu entrei em cena, eu olhei pra ele e falei, sabe, me senti bem ali. Porque eu falei, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Me senti seguro. Pra você estar ali ao lado. Eu não tava me muito colocando meritocrático. não me pus num lugar inferior. Eu me coloquei em lugar de igual naquele momento, sabe? Me senti muito, muito feliz. Porque eu lembro que eu estudei, que eu percorri uma trajetória, sabe? Que eu fiz prática, eu pratiquei. Eu não caí ali de paraquedas. Então isso me deixou orgulhoso, sabe? Eu vejo muita gente hoje querendo pular etapa, sabe? O cara quer... quero ser ator. E amanhã quer estar fazendo negócio. Calma, sabe? É o imediatismo que a gente fala muito. É muito mais legal passar pelo processo. É muito mais legal, sabe? Dá muito mais prazer chegar lá na frente e aí você chega e conquista algo. Pô, é muito mais prazeroso do que você já, do tipo, deu sorte. É legal ficar milionário, é legal ganhar na Mega Sena, é super bacana ganhar na Mega Sena. Mas imagina você construir uma carreira onde você chega e, sabe, e conquista. Olha esses Não, e tem uma frutos, frase linda que é: respeite o processo para poder viver o propósito. Nossa, Então, bonito. a maioria das pessoas, elas querem pular o processo em busca do propósito. Então é uma inversão de valores muito grande. Só que uma coisa que você colocou aqui, que é que você tem que amar o personagem, né? Exato. Independente das características das escolhas desse personagem. Isso, de fato, é a essência de ser humano, né? Porque se a gente pega como o nosso propósito aqui é muito sobre felicidade, amor, sobre vida, né, como um todo, para leveza, para clareza, se a gente pega muito dos males que estão acontecendo no mundo, se a gente pega aquelas pessoas que fazem o que nós não concordamos, né, Luiz? E a gente só julga, ou seja, só coloca o que você falou, né? Se eu olhar aquele papel ali e falar, não, pedófilo não é comigo, não concordo, não vou fazer. Agora, se você olha aquele papel e fala, pedófilo, nossa, deixa eu entender melhor isso. Deixa eu que levou esse cara a viver isso? O que levou esse cara a viver isso? Luiz, você acredita que olhar desse ângulo externo, mas ao mesmo tempo entrando na realidade de algo que a gente não concorda, que às vezes que a gente até abomina, isso transcende amor? A gente consegue entender, respeitar, perdoar mais? Quando você já começa a ser mais reflexivo, quando você começa a entender o propósito daquilo, você tende a ser mais humano, né? E isso que você colocou também do ator, a maioria de nós temos isso também. Falo por mim. Então eu era gestor numa empresa, né? Eu era pai, eu era marido, eu era filho, eu era tudo isso. E eu tenho também que me dispor ou me posicionar como tal em determinado momento. Então o Luiz, líder de equipe, é um cara. Eu tenho que ser mais frio. Se eu preciso demitir, eu demito. Se eu preciso contratar, eu contrato. Se não dá para promover, mesmo uma pessoa merecendo por alguma conta da própria empresa, você segura aquilo. Então você não pode se deixar levar pela emoção. Mesma coisa, o Luiz pai, em que momento entra? Se eu tratar meu filho como eu trato um funcionário exigindo meta, performance, olha que dificuldade. A minha esposa,
Quantas vezes eu não ouvia, porque eu não conseguia virar chave. Eu chegava em casa, depois de um dia cansativo, a primeira coisa que ela falava para mim, ela falava, eu não sou sua funcionária. Por quê? Porque a comunicação, a linguagem que é usada... Você levava lá eu levava para dentro de casa. Porque em casa é um ambiente que a gente tem um pouco mais de privacidade. Né? Mas você não tem medo daquilo. Então você tem que saber também essa hora de virar. A gente falando, acho que a semana passada, sobre até a maternidade, em que momento aquela mãe vai virar funcionária ou empresária ou vai deixar o filho em casa para ir tomar um café com a mãe dela? Não só ir tomar um café com a avó, né, do filho dela, Sim. com a mãe dela. Quando eu saio com a minha esposa, só eu e ela, está saindo o Luiz com a Andressa. Quando a gente sai com o Henrique, é o pai e a mãe com o filho. É outra posição, é outra linha de raciocínio. Ah, então você é falso? Não, esquece isso aí. É que você tem que saber se colocar e se posicionar, até para tomar uma decisão. São papéis, vamos dizer assim. Papéis. E o que é ser falso, né? Uma vez que a verdade está naquele momento, naquele papel, né? Sim. É que nem... Eu digo que quando eu tô em cena, eu sou melhor, enfim, eu me sinto melhor em cena do que eu, João. Olha isso. Porque eu, João... Enfim, eu tenho várias coisas. Tem a autorresponsabilidade ali, né? Muita autorresponsabilidade. Eu digo, o personagem é como que se assim, eu tratasse ele com muito respeito, com muito amor. Eu digo que quando eu entro em cena, eu respiro melhor, eu olho melhor, eu ouço melhor, eu vejo melhor, sabe? Até independente se o personagem é bom, ruim, vilão, mocinho. Eu digo assim, eu faço tudo com mais, sabe? Porque você coloca uma atenção, uma presença, um estado ali de alerta, de um foco, talvez. Um foco que é muito interessante pra mim. E aí eu me realizo ali. Porque eu dou um valor pra aquele personagem, pra aquela vida que, cara, é muito gostoso. Então, assim, eu saio de cena, o João é todo conturbadinho, entendeu? Tem defeito pra caramba. Né? TDAH pesado, sabe? Tipo, aí esqueço coisas, aí atrapalha, aí já... Enfim... Normal, tenho minhas qualidades, mas assim... Então assim, eu digo que quando eu entro em cena, até pra fazer o confuso, é um confuso organizado, sabe? Eu penso pra fazer o confuso, eu penso pra fazer o atrapalhado, eu penso pra fazer o... né? Então assim, isso é muito legal, porque eu assumo o papel ali, mas é um papel que eu assumo muito, muito bem pensado. Não é na loucura, não é? O ator não tem isso, encarna um personagem, tá doidão, sabe? Por mais louco que seja, é racional. Tem que ser racionalizado, sabe? Porque daí eu racionalizo e aí eu faço a loucura dele. Eu entro na viagem do personagem. E é muito interessante porque eu trago pra mim, né? Você falando e eu refletindo aqui comigo mesmo. Porque se eu pegasse esse conceito de personagem do trabalho, né? E colocasse ele na minha casa... Quantas coisas melhores não poderia fazer, quantas decisões melhores, quanto menos eu não me cobraria, quanto mais eu não me entregaria, né? Então, por exemplo, se eu chego em casa, dois filhos pequenos, esposa, falo agora, personagem de pai... Papai muito legal vai entrar em cena. Papai, dali a pouco, a criançada dormiu, personagem de marido, né? Pra ouvir a esposa que ficou ali o dia inteiro guardando sentimento, guardando falas e não simplesmente, a criança dormiu, eu vou dormir também porque eu tô cansado. Não, se fosse um trabalho, o que eu faria? Opa, ainda tenho mais 2 horas, então vou aguentar mais. Não, e a gente estuda, porque assim, às vezes deixando mais complexo o personagem, vamos dizer assim, às vezes você tem o papel de marido, seus filhos foram dormir, e aí você tá cansado. Vamos dificultar esse personagem. Você tá cansado, você tá exausto, você quer dormir, mas você tem que dar atenção. Então são focos, objetivos diferentes na mesma cena. Você tem que, do tipo, demonstrar, ou do tipo, você tem que viver o cansaço e dar atenção. Então, assim, normalmente é assim. Porque se fosse fácil encarnar um personagem, as pessoas falam, esse personagem é fácil, porque você só tá feliz. Ninguém tá só feliz. Às vezes você tá com uma coisa lá no fundo que tá te incomodando. E isso é o difícil de passar. Porque você conseguir encarnar esse personagem, sabe? Interpretar um personagem onde você mostra várias camadas e bem organizado. Então, assim, é legal interpretar nesse sentido, porque você consegue trazer... E normalmente a gente fala que o mais difícil é trazer o simples, né? A interpretação do cinema, que normalmente é mais limpa, a pessoa do tipo assim, quando ela tá triste, ela tá cheia de coisa na cabeça. Ela não fica do tipo, ela não, sabe, a novela já é mais mastigado, né? A interpretação, o público enxerga. O cinema, ele é mais neutro, então você interpreta ali dentro, você fala, aquele cara não tá bem, sabe? Aquele cara...
ele tá mal, tá passando isso nele. Sabe, você consegue enxergar muita coisa dentro dele. Na televisão você já é mais mastigadão pro público. Então, na vida tem isso também, né? Às vezes você entra em casa, você tá cansado, mas tem que fazer o papel de pai, tem que ir lá fazer o papel de marido. E não ter a consciência disso é provavelmente deixar a desejar no quesito do que a gente mesmo queria. Então, por exemplo, tô na minha casa, ambiente de conforto, ambiente de privacidade, não tenho que aqui vestir um personagem, vamos colocar. Então, amanhã a gente conversa, chega pra esposa, tô cansado, tô exausto, tudo bem legal um dia assim ou outro, agora sempre assim, dali a pouco o que vai acontecer? Um relacionamento desgastado, né? Porque tá vivendo mais um personagem do que outro, não está equilibrando, né? Sabe, reconhecer, entrar em casa, é tipo entrar em cena e pensar assim, olha, hoje eu não tô bem, cansado, amor, sabe? E não descontar. E não chegar e... Porque do tipo, aí você tá, sabe? Você pode explicar pra sua mulher o que tá acontecendo, mas sabe? Tem o tal do eu mereço também no meio aí desse papo nebuloso aqui, dessa reflexão. Tem o tal do eu mereço. É que nem o cara que trabalha um mês inteiro e ele não tem um salário alto, então ganha um salário mínimo. E daí ele fala, pô, eu vou pra um restaurante tal aí. Pô, trabalhei um mês inteiro, eu tenho direito. Esse eu tenho direito, acho que se a gente levar para os nossos personagens, você confunde eles. Então você fala, o Luiz não gosta muito de jogar banco imobiliário, mas o Luiz pai gosta. Então se eu me boicotar, se eu ali me boicotar, eu falo, mas eu tinha que jogar banco imobiliário com meu filho, mas eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço descanso. Né? Ou senão aquela pessoa que está querendo emagrecer, o que ela faz? Ela passa por um processo que ela ralou a semana inteira, daí fala, eu mereço uma pizza, né? E daí você vai desvirtuando esse papel, você vai mudando ele. E aí que mora um problema, porque você traz junto com esse assunto um tema que eu também gosto muito, que fala sobre a pessoa ser, como eu posso dizer, egoísta. A palavra meio forte até para mim, mas você vai pro egoísmo. Eu me peguei, sábado eu fui num aniversário de criança, eu, minha esposa e meu filho. E não é legal para adulto. Não tem um ou outro que é até legal. A maioria, você não conhece ninguém, você tá todos os amiguinhos da escola. Eu cheguei lá, não conhecia absolutamente ninguém. Eu tava sentado num lugar, tinha salgadinho frito, que eu nem gosto muito. Tava lá, gosto mais do assado ali, sei lá por quê. Não tem bebida à vontade nesse lugar, não tem um monte de comida. Não tem pinga. Não tem. Tem um chopp, não tem nada. E daí. É suco de uva, é só suco de uva. Hoje em dia nem Guaraná, mas na maioria dos casos. Aí eu olhei pra minha mulher e falei, a gente tá aqui inteiramente por causa do Henrique. Eu só tô aqui por causa dele. E a felicidade dele é a minha felicidade. Olha que interessante que a gente estava posicionado. Eu fiquei por 4 horas sentado. Eu não consigo ficar muito tempo sentado, logo já acaba a gravação aqui, eu já quero ficar de pé. Eu fiquei por 4 horas sentado num lugar que eu não conhecia ninguém, batendo papo com a minha esposa, acabei fazendo amizade, me comunico ali, papapá, mas eu tava lá por causa do meu filho. E essa entrega, essa empatia que traz, o personagem traz uma empatia. Você tem que entender um doente, para viver ele, rola uma empatia. Porque ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer o mal. Acho que hoje eu vou... Não, e é cansativo. Assim, eu digo, também porque eu também, eu chego de São Paulo, né, tô trabalhando lá, eu venho pra casa e meu filho me vê, ele quer brincar. E aí eu entro em casa, assim, automaticamente, eu não tô atuando, mas automaticamente vem o paizão, entendeu? Vem a figura do papai brincalhão, contador de história, que ficou ali contando historinha, como, né, os bonequinhos. O espelho que é muito interessante, desculpa, te cortei de novo, mas lembra que a gente falou de viajar dia 31 de dezembro? É a mesma coisa. Em que momento a gente achou que fosse ter filho e nosso filho com 3 meses não ia chorar de madrugada? Em que momento a gente achou que fosse ter filho e não teria que ir pra uma festinha e não curtir muito? 4 horas em pé. Em que momento a gente achou que ia ter filho e nosso corpo não mudaria ou nossa profissão seria um segundo plano? Por que a gente fica se iludindo com isso? Em que momento a gente escolheu ter um filho ou abrir uma empresa ou se tornar um ator? Em que momento você achou que você fosse se tornar um ator que você não ia ser abordado na rua para tirar uma foto no dia que você está de mau humor? Se você não for claro com você mesmo, se não rolar essa empatia
com a própria pessoa, ela não for clara com ela mesma, ela vai tender a ser mais infeliz. Sim. E as decisões vão sendo mal tomadas, porque ela vai se deixando levar pela emoção. Então, para pensar. Quando você escolhe alguma coisa, aquilo traz um ônus automaticamente. Para uns um pouco mais pesado, para outro menos, mas vem junto. E se você souber lidar com aquilo, pô, você tende a ser muito feliz. Eu digo assim, a gente, o artista, né, tem essa coisa da paixão, né? Tem que ter paixão, porque daí você faz bem feito. Até fala assim, não sei se é Aristóteles, quem filósofo, pensador que fala. Quem souber, também. comenta aqui também. Então. Enfim, mas assim, que a arte imita a vida imita a arte, né? Então assim, tudo é arte. A partir do momento que você faz de coração, que você faz bem feito, que você se entrega. Se você cozinhar, tem gente que coloca no mecânico. Ter que fazer comida. Vamos lá, tem que fazer comida. Tudo bem, tem dia que você tem que fazer comida correndo, mas tem dia que você faz com cuidado. E aí você pica, aí você limpa, lava a louça, aí você pica, você monta tudo, entendeu? Aí você faz aquela comida, é gostoso. Porque aquilo é arte. Porque você deu atenção para aquilo, você pôs o seu coração naquilo, sabe? A gente está fazendo arte, porque a gente está dando um cuidado, a gente está fazendo com cuidado, a gente está dando atenção. Então, assim, eu vejo arte assim, né? Nas coisas que são feitas com esse lugar. A pessoa quando olha, quando você para, observa, dá atenção, cuidado, olha, você fala, você tá tendo um olhar artístico pra coisa, sabe? Então, assim, o cara na empresa dele, o cara que prega parafuso, se o cara não gerar uma motivação, se o cara não tiver um desejo, um tesão ali, sabe, sair do lugar do óbvio, não olhar, aí vai virar mecânico, a pessoa não vai ter prazer naquilo. Porque você falou muito sobre intensidade, né? A arte, ela vem intrínseco à intensidade, a intensidade do olhar, a intensidade da entrega. Mas a intensidade, né, Luiz, não tem a ver com ignorar e ser inconsequente. Exatamente. Ser intenso é ser entregue. Faz sentido isso? Exatamente. A intensidade, tem gente que confunde. Intensidade é igual sinceridade. Não, eu sou sincero. Eu falei. Fala na cara. Aquela pessoa tá mal vestida. Eu fui sincero. Não, você foi sem educação. Existe uma grande diferença. Existe o tom. Se você foi questionado sobre isso. Que entra em empatia, que a gente acabou de falar. Que entra em empatia, né? Mas eu vi o Johnny comentando agora ali sobre fazer a comida bonitinha. E, de novo, me trouxe à mente o tal do auto-boicote. Porque a pessoa vira e fala assim, pô, mas ele faz assim a comida bonitinha porque ele tem dinheiro. Porque ele tem tempo. Porque ele tem tempo. Porque eu falei que tem dia que não tem tempo, tem dia que você realmente faz o negócio porque tem que fazer. E beleza, não tá errado não. Mas tem dia que você pode fazer. Aquela coisa, o cara entra na empresa dele e já começa a correr, vai lá. Mas tem dia que ele pode chegar e falar, pessoal, vem cá, olha só, vamos fazer assim hoje? Fazer assim, desse jeito, sabe? Dá um cuidado, olhar dá uma atenção. atenção. Como é que vocês olha estão, com né? um olhar, sabe? Com amor, com carinho. Vai fazer bagulho artisticamente, sabe? Mas se você se organizar e planejar, provavelmente você consiga fazer isso. O que a gente vê com rotina, né? Com rotina. Na realidade, a gente tava conversando outro dia. Você tem pais que, eu conheço um monte desse, que é o quê? Ele sai, o filho entra às 7 na escola. E ele leva 20 minutos para chegar. Ele sai exatamente 20 para 7. Qualquer impacto que ele tem externo, ele terceiriza a culpa. Né? Então ele vira assim, pegou o semáforo vermelho. Em vez de chegar às 7, ele chega às 7h05. Ele fala, essa cidade não dá. O diretor de tráfego aqui, pelo amor de Deus, aqui, ó, muito semáforo vermelho. Ou ele chega na porta da escola, não consegue estacionar o carro. O que ele faz? Essa escola aqui é horrível, preciso trocar meu filho, porque não tem nem lugar para estacionar. Ele não traz a autorresponsabilidade. E aí vai correr, pode causar acidente. Né? A autorresponsabilidade é sobre isso. É você identificar o que você poderia fazer para melhorar. Que eu falei no início do espelho no rosto. Sai para você, traz para você. Se seu filho entra às 7 e você está constantemente chegando atrasado, o que você pode fazer? Faz um exercício, pega 15 minutos antes. Então, em vez dele ter que chegar às 7, faz de conta que ele vai sai 6h45. Que ele entra 15 para 7 na escola. Você vai sair, você vai fazer um caminho mais tranquilo, você vai conseguir parar a cumprimentar os outros na porta da escola, sua vida vai ser mais leve, você vai parar de culpar outras coisas. É a mesma coisa, você vai almoçar e você gosta de fazer sua comida, se você, óbvio, você tem meia hora de almoço, você quer fazer, você vai... Agora tenta antecipar, se possível. Muitas vezes não dá, você tem aquele negócio cronometrado. Sim, faz parte mas também. se organizar, você para de se boicotar, você para de terceirizar a culpa. Né? O pessoal fala, radar na rua, um cara falando pra mim outro dia, radar aqui em Indaiatuba é uma fábrica de multa.
Eu falei, cara, mas é tão simples, só toma multa quem infringe aquilo ali. Se você não infringir, dadas as devidas proporções, tem lugar que é mal sinalizado, realmente, e daí... Né, tudo tem uma justificativa. Tudo tem uma justificativa. Pensar, né? Mas o cara vinha achar que um radar é ruim, pô, não tem. Nós estamos num país que é um dos países que eu vejo que, caramba, aqui tem uma placa escrito proibido pisar na grama, proibido fazer xixi no vaso. Caramba, acho que a gente tem que trazer um pouco essa reflexão pra gente parar de terceirizar a culpa. Que é uma frase que a gente sempre usa, né? Que é o óbvio não é tão óbvio assim pra muitas pessoas. Pra muitas né? pessoas, exatamente. Agora, isso entra no aspecto também de ser um humano melhor, de ser um humano que faz mais o bem. E o que o João comentou também é muito interessante no quesito de que você veste o personagem, você modula, né? Muito, você aprende, você observa, você veste aquilo com intensidade. E me trouxe aqui um insight, né? Porque a gente ouve de muita gente, como a gente mesmo comentou aqui, do que como é difícil pra muita gente tomar uma decisão, como é difícil para muita gente fazer uma escolha, como é difícil para muita gente sair da zona de conforto, como é difícil para muitas pessoas fazer algo diferente que às vezes está guardado lá dentro faz anos, seja por o aspecto da aparência externa, da imagem que vai passar, não toma essa decisão, não é feliz, não faz o que sempre quis, seja por raízes culturais, seja por medos ou receios, tudo, muita coisa envolve, né, Luiz? Só que uma coisa me pareceu curioso, por exemplo, na sua opinião, se eu tenho dificuldade, por exemplo, de ir para academia e eu me associo com pessoas que vão para academia frequentemente, se associar com pessoas que fazem aquilo que eu tenho dificuldade e quero é um combustível para tomada de ação, para melhoria? Ela faz parte da composição, né? Eu lembro, acho que foi o ano passado, minha esposa virou para mim e falou assim, esse ano eu vou ler 3 livros. Daí eu falei, mas essa meta, ela não é tão inteligente, interessante. Na verdade, você tem que se transformar numa pessoa que goste de ler livros. Aí sim, você não tem que ir... agora eu vou 4 vezes por semana na academia. Não, você tem que se transformar numa pessoa que gosta de ir pra academia. Não é, eu vou pra academia, senão em pouco tempo aquilo para. A motivação não tá certa, não é essa motivação. Não é essa motivação. E quando você tá com pessoas próximas de você... Você fala assim, é tipo motivação, eu digo que em cena a gente faz isso, só uma coisa, né? Desculpa interromper, mas assim, a pessoa fala assim, aí você vai daqui ali, depois você anda até ali. Ali você fala isso, e depois você vem até aqui, e aqui você fala isso, tá, João? Eu falo, vamos até aí, peraí. Porque você tá me pedindo pra eu fazer um monte de coisa, mas como, o porquê que eu vou até ali... Você não tá me dando. Porque o diretor tem que me dar a motivação, meu amigo. É igual o líder tem que dar motivação pro funcionário. Se você não né? me motivar, assim, falar assim, olha, você, cara... Porque assim, aqui nem na vida real, cara. Você vai no banheiro por quê? Porque você tá motivado e apertado. Você não vai no banheiro porque dá... Ah, vou no banheiro agora. Agora deu a hora de ir. Vou fazer um cocôzinho ali. Você tá vontade? Não, mas eu vou. Você vai porque te deu vontade, cara. Aí você tá motivado, você vai. Sim. Entendeu? Então assim, eu vou até ali porque eu tô motivado. Então, eu digo, enfim, eu não sei o que você tava falando, que o meu TDAH pegou agora. Não, mas, assim, ele falou de estar com pessoas, mas faz total sentido, por quê? Porque eu falei assim, de estar com pessoas pra tomar, por exemplo, eu sou ruim de tomar decisão, então vou me associar a pessoas que constantemente, a líderes de alta performance, a pessoas produtivas que tomam decisão e vou absorver essa característica. Mas como o Luiz bem colocou, faz parte do pacote, é um processo talvez de aceleração, sim, mas é igual fazer, agora me vem uma metáfora na cabeça, né, uma analogia, que é igual fazer um churrasco. Tem aquele líquido que você joga, dá aquela explosão, né? Dá uma combustão. Então, vou pra cá, vou, que nem você comentou, né? Vou começar a ler livro, aquela combustão, comprar 5 livros. Quem nunca fez isso, né? Vai na internet, comprei 5 livros, começa a ler primeiro dia, primeiro capítulo, segundo, depois para. Ou seja, você jogou o líquido da combustão, legal, acendeu uma chama, mas você não tem o quê? A brasa. Porque é o processo de demora do churrasco que cria a brasa e faz sustentar o churrasco, que faz a carne deliciosa e tudo mais, né? E quando você tá com alguém que é a composição desse novo Danilo, no caso, você vê que é muito lógico, é muito mais fácil, né? Você falou agora há pouco de uma personal trainer, né? Então tenta você ir contra isso. É legal né? ouvir uma personal trainer, porque a personal trainer deve conviver direto com pessoas com dificuldade de tomar decisão. Constantemente. Eu tô lendo um livro, chama Comece pelo Porquê. Aí você tava falando agora do trabalho todo. Tem uma cena que fala no livro que é a essência, né? Que nem você falou do seu trabalho, o porquê, o como, isso é gostoso, né? Então, a liderança e o porquê é muito interessante, até na educação do filho, na tomada de decisão de uma empresa. Você já leu também, né? Muito bom. Daí tem uma hora lá que perguntam, tem um cara, um pedreiro trabalhando,
e ele perguntou pra ele, o que você faz aqui? Ele falou, eu assento tijolo. Aí foram do lado e perguntaram pro do lado. O que você faz aqui? Ele falou, tô construindo uma catedral. Cara, olha a diferença. Muito. Aquele cara, quem tiver do lado dele vai construir uma catedral. E é Ele não vai ver exatamente- problema, ele não, né? Não, olha, ele tem um foco. Isso é muito bom. E Isso é muito exatamente você, João. Por quê? Você não constrói tijolo a cada cena que você grava. Você Sim, acabou de sim. falar, quando o papel caiu na sua mesa lá no começo e você Aham. optou por começar essa carreira artística, você se entregou a ela. Porque você poderia ter feito lá 1 mês, Sim. 2 meses, o seu primeiro papel e ter falado, não é pra mim, viu? Esse negócio aqui, não gostei não. Não, e cada dia é um dia, porque às vezes o cara assenta tijolo. Ele do tipo, o outro constrói uma catedral. Então assim, ele vai todo dia lá e coloca um tijolo, não sei o quê. Tem gente que vê, as pessoas falam, pô, mas você fica em cartaz 6 meses, todo final de semana, falando a Repetindo mesma o mesmo coisa, texto. velho. E fazendo a mesma coisa. Falando, não, cara, cada dia é de um jeito. Cada dia vamos dizer, é um tijolo que tá me assistindo diferente, entendeu? certeza. Cada dia é um público, cada dia o ator me dá a fala de uma maneira, eu ouço de um jeito, eu respondo de um outro jeito, então nada é igual. Agora, se eu mecanizo, Mecaniza. se vira uma coisa mecânica, tanto que existe o diretor, porque às vezes tá ali pra chegar e falar assim, ô, tá entrando no automático isso aí, cara. Vamos ouvir direito em cena, vamos falar, vamos reagir, vamos trazer, né, ritmo, né, porque senão as pessoas entram no modo automático e vira chato, fica chato. Aí o cara não aguenta, tá cumprindo uma função ali. Então eu digo, o desafio é justamente trazer esse frescor diário pro que faz. Totalmente. Né? É trazer esse frescor. Porque o cara fala assim, todo dia tá ali fazendo, pô, não aguento mais fazer isso. Claro, cara, você do tipo olha pra isso todo dia igual, você vê as pessoas sempre igual, do tipo. Então é difícil. Então é como chegar, acordar todos os dias e falar assim, o que hoje eu vou olhar de diferente? Hoje, qual vai ser meu combustível de hoje, né? Qual vai ser meu frescor de hoje? É uma escolha, é né? uma escolha. Diária, né? Às vezes a gente tá mais porque como o Luiz sempre fala, né? É fácil fazer isso quando a gente tá bem humorado, quando tá tudo bem em casa, a conta financeira tá lá top, tá descansado pra gravar, né? Aí é fácil. Agora, no dia que você tá cansado, tá com problema em casa, a conta tá desafiadora, aí você fala, não, e hoje eu vou me entregar no meu personagem, aí que é difícil escolher o frescor do dia, né? Exatamente. E do tipo, nem todo dia vai ser legal, né? É isso que é. O importante é a gente ter a referência do que é bom. Sabe? Do tipo assim, pô, eu tenho a referência do que é ter um dia legal. Boa. Sabe? Porque você tendo a referência, você sabe que você tá num dia mal aquele dia. E ok, tá num Se dia respeitar mal. nisso, né? Você não, sabe, tem que ser flexível. Às vezes você não tá bem. Mas pelo menos você sabe que você tem um dia que você sabe que pode ser bom. A gente tava falando outro dia, né, com o Sérgio, que veio aqui da semana passada. Às vezes você decide não decidir. Porque tem dia que você não tá bem. Então eu decidi não decidir. Eu decidi. Já é uma decisão. Já é uma decisão. Em casa teve um vazamento uma vez lá, tem um cara cortou o gesso, tá lá. Aí eu liguei para um gesseiro, o cara disse que ia, acabou não indo. Aí o outro ia, eu falei para ele, pô, vou ter que desmarcar. Aquilo foi me consumindo que eu decidi só ver o buraco daqui 6 meses. Eu decidi deixar um buraco no teto. E cada dia ele tá diferente, né? Fala, hoje esse buraco tá meio Elvis Presley, né? Tá meio diferente. Você olha pra ele e ele faz É parte. porque é uma procrastinação consciente, vamos dizer. Não é você sentar em cima do problema, não. Exato, colocou tudo agora, João. É consciente. É diferente de Eu procrastinar. sei que o buraco tá ali, Não mas é procrastinar no caso, né? Quando você não sabe, é. mas quando você tem a visibilidade, a clareza de tudo, então você pega, eu tava conversando com um dono de restaurante, aí ele tem 20 garçons num domingo cheio, e ele teve uma situação de 5 não irem, ele sabia que ia ter um atendimento ruim, ele sabia que ia ser muito trabalhoso. O que ele fez? Ele chamou a equipe dele, ele me contando, olha que interessante. Ele chamou e falou, gente, vai ter reclamação, vai ter bife queimado, vai ter cerveja quente, porque o cenário é esse. Mas vamos trabalhar o máximo que a gente puder para entregar um serviço bom. Então foi uma decisão, uma situação já planejada. Você planeja aquela situação. Não é que o cara fala, vai assim mesmo, dane-se. Não é dane-se. É uma linha muito tênue entre entender até onde você pode ir com aquilo que você tem e tocar o dane-se ali. Aham. Né? Então eu acho que quando você procrastina ou que você planeja não mexer em alguma coisa, procrastinar, essa ideia daqui... Então eu planejei, daqui 6 meses eu vou ver o buraco. Deu 6 meses, eu falo, mais 6.
Aí deu mais 6. Isso é procrastinar. Agora não, eu aguardar e falar, não, beleza, eu preciso renovar meu passaporte. Eu vou viajar agora? Não vou viajar agora. Então eu vou renovar daqui 3 meses que eu tô mais tranquilo, que eu tô no meio de um projeto aqui que tá meio pesado. Deu 3 meses, eu vou e faço. Aí sim, você planejou aquele adiamento. É muito interessante essa parte, porque tira um peso da gente. Decisão tira peso, traz leveza. Porque senão seu cérebro fica o tempo inteiro buscando um resultado. Você está lá vendo Netflix, na sua casa. Seu cérebro foge da série e volta. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Aí você está, às vezes, andando de bicicleta. Seu cérebro vai lá e fica... Quando você tem a decisão tomada ou o cenário já desenhado... Você fala, vou andar de bicicleta, você vive a bicicleta. Sim. Você tá num restaurante com a sua esposa, você vive aquilo ali. É que tem gente que acha que é bonito, né? Que nem o tal de ir pra academia e voltar transpirando. Se eu não tô transpirando, quer dizer que eu não malhei. Tem gente que acha que trabalhar é trabalhar pra caramba, né? É aquilo, ter filho, aquele choro, aquele grito à madrugada. Não, isso não é. Isso é outra coisa. Então você pode sim ir pra academia e não transpirar. Não tem um problema sobre isso. Você pode sim trabalhar de forma leve, feliz, alegre. Tem gente que fica até nervoso, fala, nossa, esse cara é muito feliz pro meu. Tem da Porta dos Fundos, acho que tem um vídeo que o cara fala, né? Bom dia, segunda-feira. Gente muito feliz. Nossa, que ódio que eu tenho gente feliz. Não é, por quê? Porque aquela pessoa provavelmente tem um tipo de planejamento ou características mesmo uma dela. Ótica da vida. Uma ótica que traz aquilo ali, né? Exato. E você falou sobre a questão de respeitar o momento e tudo, porque às vezes... Uma das formas de vivenciar isso é a gente olhando para exemplos da própria vida, né? Então, por exemplo, eu sempre fui essa pessoa muito produtiva. Então, eu tinha essa crença de que, se não é... Aliás, eu tinha a crença do que é o produtivo. É o estar fazendo algo, certo? Então, você acaba rapidamente se tornando multitarefas. Aí perde o foco, faz tudo e não faz nada, né? É muito comum isso. E como eu tô com um filho recém-nascido, que você fala, né? Quando eu pensei que isso não iria acontecer do que eu vou falar agora, que é o quê? Tá com o filho recém-nascido. Aí, beleza, final de semana, por exemplo. O que eu queria estar fazendo? Tudo, né? Então, final de semana, então, eu posso assistir Netflix, eu posso dar um banho na piscina, eu posso fazer um churrasco, eu posso ligar pros meus amigos e ficar no telefone, eu posso visitar os meus pais, eu posso tudo, mas ele tá aqui no meu braço, eu coloco no carrinho e chora. E não tem mais ninguém para me auxiliar naquele momento. Então, eu posso tudo, mas naquele momento eu não posso nada. Por quê? Eu tenho uma limitação. Então, existe uma confusão também entre... uma limitação e uma procrastinação, ou seja, uma sensação de limitação. E tem gente que confunde, né? A limitação não é que você não pode, é que é diferente. Quando eu optei por morar na Austrália, eu sabia que eu ia comer pão francês lá, mas não é o pão francês do Brasil. Eu sabia que eu ia encontrar coxinha lá, pão de queijo. Todo país hoje tem, né? Só que não é o mesmo sabor. E eu vi a gente se frustrando, fala, nossa, esse feijão aqui é ruim. Não é ruim, ele é diferente. Então quando você tem um filho, não quer dizer que você não possa ir num bar. Mas você vai, tem que voltar mais cedo. Não pode beber tudo que você tem vontade ou ficar até a hora que você quer. Tem que ter um espaço kids, por exemplo. Mas o barzinho você vai. Se você se frustra porque você quer ser a mesma pessoa que você era antes, tem um ponto emocional aí que precisa ser muito mais bem trabalhado. Porque é o que eu vejo muita gente, principalmente em homem. O cara tem um filho, aí ele quer continuar indo no barzinho, ele quer continuar indo no futebol voltando de madrugada. Aí você fala, não tô entendendo, agora você é pai. Agora você pode, né? Mas eu não posso mais fazer mesmo. Pode. É de forma diferente. Intensidade diferente. Intensidade diferente. Você tem que saber que em algum momento você vai ter que desmarcar em cima da hora. Sabe? Tudo isso. Seu filho. Aí eu pergunto, em que momento você achou que fosse um filho e fosse ficar no futebol até o último ir embora, né? Não, igual esses tempos, eu não lembro. Pode, só que sua mulher vai te largar em 2 segundos. Daí gera uma frustração nela, faz sentido, porque aí quando começam as reclamações dentro de casa, se não tem autorresponsabilidade, como a gente comentou muito aqui, começa, imagina, eu não posso ter meu futebol, você me conheceu assim, só porque eu tive um filho eu vou mudar, mas é tudo uma autojustificativa pra não querer assumir aquilo que tá estampado na cara. Daí terceiriza desculpa, que nem a gente falou. A culpa é da mulher, a culpa é do filho, a culpa é da sogra que educou a mulher daquele jeito. A culpa nunca é do vício, a culpa é do vício. É multi, nunca é sua. Me lembra de quando eu assisti um jogo, eu não lembro qual exatamente, e aí entrou o torcedor com a filhinha no braço e querendo bater no jogador. Foi esses tempos atrás, né? Então, assim,
Em que momento, porque essa pessoa muito provavelmente estava pensando, não, eu sou assim, minha família também vai ser assim, nós vamos viver junto. Ou nem percebeu o que estava fazendo, pior ainda, se foi o caso, né? Então a gente fica olhando esse tipo de situação e fala, a autorresponsabilidade é maravilhosa, mas ela precisa também vir no tempo da pessoa. Dose certa. Na dose certa, no momento certo que você comentou. Não, eu só tô vivendo essa pessoa há alguns anos, né? Que é mais consciente, essa pessoa que é mais organizada, mais planejada, como eu já fui muito também, o Luiz também já passou por outros momentos. Mas não tem problema, né? Por quê? Porque a famosa antes tarde do que nunca cabe muito bem aqui. Por quê? Porque antes consciente, autorresponsável, organizada agora do que nunca, do que aquela pessoa que quantos aqui não temos exemplos, talvez até na família, de que faleceu sendo, entre aspas, sempre ela mesma, mas desgastou o relacionamento, não construiu laços, não deixou momentos diferentes que gostaria. Por quê? Porque, entre aspas, podemos colocar que viveu um personagem e não se abriu para outros papéis, né? A gente falou muito de empatia. Deixa eu pegar um copinho de água aqui pro João, rapidinho, e a gente já vai partir para uma última pergunta. Eu aceito. Aproveita e pega um para mim também. Não é? Mas eu acho que tudo que você leva para reflexão, você vê que tem um lado egoísta muito grande. Antes da última pergunta aqui, Danilo, o lado do egoísmo, né? Então, a pessoa que se coloca numa situação e não tá aberta à mudança, ela é muito egoísta, né? Eu via muito forte, né, isso, Luiz? Quando a gente fala de egoísmo, tem gente que cria repulsa disso, né? É porque ela não quer se autoanalisar. Porque a pessoa que vira e usa a frase, eu sou assim... acho que vocês já escutaram. Eu sou assim, quer gostar de mim é assim. Não só escutei, quanto já falei. Eu era assim. Todo mundo, todos nós também. É um momento, né? É um momento eu mental. acreditava, eu bebia muito, né? E eu bebia, eu achava que era um boêmio. E do tipo, as pessoas em volta de mim já acreditavam nisso também, né? Tipo, o amigo secreto da família, eu ganhava o quê? Uma bebidinha. Do tipo, a própria família também já me via, todo mundo. Porque eu construí essa pessoa, né? Essa pessoa que era boêmia, que gostava de beber. E até que eu, do tipo, cheguei num lugar que era já degradante pra mim, do tipo, não queria mais, né? E essa foi uma decisão também importante, porque eu me vi diante de uma situação que eu precisava de ajuda, sabe? Precisava sair desse lugar, sabe? Tava me fazendo mal. Então, conversei com algumas pessoas que me ajudaram, inclusive meu irmão me ajudou muito. E hoje eu tô muito bem, sabe? Hoje eu criei uma referência de mim, um outro lugar de referência de mim que eu me enxergo, me vejo num lugar muito mais feliz, sabe? Não que eu não tenha sido feliz, mas aquela felicidade naquela época, ok, foi legal. Mas hoje... Então, assim, é aquela coisa, depois que você cria parâmetro, você vai criando parâmetro, né? Você vive uma experiência e fala, cara, vivi essa experiência. Aí, pra superar ela, tem coisas que, do tipo, né, precisam... para chegar no mesmo nível é difícil, né? Mas também recair lá, falar assim, não quero voltar a ser feliz naquele lugar, sabe? Eu já criei um parâmetro agora muito bom aqui nesse lugar. Enfim, muito filosófico. Muito, né? rapidinho até. Esse ponto é interessante, quando você toma a decisão de mudança de hábito, que foi o caso dele, é muito notório, é muito claro. Que é muito desafiador. Que é muito desafiador, mas ele já sabe os prazeres e as dores, é muito óbvio. Então, por exemplo, se ele opta, uma pessoa que consome bebida alcoólica, né, frequentemente, se ela quiser parar, ela tem que mudar de hábitos e primeira coisa que ela tem que mudar de amigos. Não tem ela falar assim, não, eu vou num churrasco ali, aqueles churrascos que duram 12 horas, sabe? Começa meio-dia, acaba meia-noite. É a rave do churrasco. A rave do churrasco. Não, eu vou ali, não vou beber. Não, você não vai conseguir. É a mesma coisa que você, sei lá, levar um vegano numa churrascaria. Não faz sentido nenhum. A pessoa que opta a mudança de hábito, ela se transforma numa pessoa diferente. Foi o que a gente falou de ler livros. Se você quer passar a ser um leitor assíduo, você tem que andar com pessoas que fazem isso. Você tem que criar hábitos que te levem a isso. E quando você opta por isso, você está abrindo mão de outra coisa. Esse é o ponto da decisão mais delicado. Você abrir mão daquilo. Porque sempre foi sua rotina. A gente tem uma mãe que é monja budista. Para ela optar, porque é lógico, ela não optou, ela não acordou e falou, acho que eu vou virar monja. Não, aquilo foi construído ao longo de anos. Mas ela Acho que foi por minha causa. Exigiu muita reflexão, né? Eu acho que eu dei Muito trabalho, sempre. ela falou, preciso virar monja. Mas ainda bem que ela virou, porque ela autorresponsabilidade, né? Ela se tornou numa outra pessoa, essa outra pessoa é incrivelmente legal, assim como a outra. Mas assim, quando ela optou, ela foi deixando de
andar com pessoas, de fazer coisas que ela fazia, de dar valor para coisas que ela O dava. ciclo social foi mudando, tudo foi mudando. E o processo, o de amadurecimento é isso. Muitas vezes perguntam para mim, qual a lição que você tira de ter largado um emprego legal para ir morar fora do país? Eu ouço muito essa pergunta, porque muita gente quer mudar de país. Eu falei, foi uma experiência tão rica para mim, tão rica em termos de emoção, porque eu voltei deixando de dar valor para coisa que eu dava e passando a dar valor para muita coisa que eu não dava. Olha isso. E isso é a coisa mais legal que tem. E em questão de expectativa, assim, por exemplo, porque muita gente cria muita expectativa, do tipo assim, eu vou não sei o que, já visualiza, começa a imaginar um monte de coisa, e aí quando chega lá não acontece o que pensou, o que seria, e aí fala, foi uma droga. Do tipo, você foi uma experiência incrível, você gerou muita expectativa, ou você foi meio que assim, vou. Dizem... assim, porque daí quando você vai meio no escuro, o que vier é lucro. Porque às vezes as pessoas se frustram porque pensam assim que vão conseguir um monte de coisa, que vai acontecer um monte de coisa, e acaba que não acontece. Tem mais uma frase aí que a gente não sabe o autor, mas a gente comentem aí também, a gente vai buscar, mas é que fala que a expectativa é a raiz dos males todos, né? E é verdade. Essa foi Salomão. Oi? Salomão. Aí, pronto, já sabemos aqui a autoria. Exatamente. Porque quando a expectativa adiada adoece o coração. Aí. Basicamente é isso. Porque quando você não tem aquela... A gente conversa muito, né? Um dos cursos, uma das palestras que eu ministro é sobre alinhamento de expectativa interna. Então, quando você alinha com você mesmo o que você espera de determinada situação, tudo fica mais fácil. Então você sabe, é que nem o alinhamento de expectativa de mudar de país, de ter filho, de empreender. E o que é alinhar a expectativa? É qual o meu papel, até onde eu vou, o que pode acontecer comigo, o que não pode acontecer comigo. E é óbvio que você não vai conseguir ver tudo. Eu falo muito isso quando eu mudei para a Austrália, então eu coloquei, vou abrir mão de um trabalho, vou fazer isso, vou viver uma cultura diferente, vou aprender outro idioma, eu vou gastar sem entrada de dinheiro, eu vou gastar mais, eu vou abrir mão de um trabalho fixo. Tudo isso eu falei, mas eu vou obter isso, eu vou obter aquilo, eu faço aquilo. Na segunda semana, no 8º dia que eu estava lá, o que acontece? Meu pai falece. O meu não, o nosso, né? Uhum. Falece. Eu não tinha planejado aquilo. Sim. Não estava na minha expectativa aquilo. Aquilo dá um nó em você, é momentâneo, porque logo você volta. Por quê? Porque o restante estava sob controle, entre aspas, mas estava no radar. Então, o alinhamento de expectativa com você mesmo é aquilo que a gente falou. É exatamente o oposto de em que momento você achou que você ter um filho e ia continuar indo para o futebol e voltando 1 da manhã. Isso não tem. Um casal, se não alinha expectativa, não tem como. Meu papel é esse ou aquele. Os profissionais. Todo mundo, né? Um empresário. Pô, imagina, se alinhar a expectativa com você mesmo é maravilhoso. Porque você não se frustra. Quem que não alinha expectativa e se frustra muito? Uma criança de 6 anos. Você pode ver, chora. Por quê? Porque não alinhou a expectativa. Pensou, eu vou na casa do tio João e vou jogar bola. Chega lá, não tem bola. Tá chovendo. Chora, ele chora. Por quê? Porque ele tem 6 anos, agora um adulto. Ele tem que olhar e falar, eu vou na casa do João, eu vou jogar bola. Mas se não tiver uma bola, eu vou convidar ele para tomar um café. Se não tiver um café... Pelo menos tem o João. Tem o João, a gente bate um papo. Então você vai conduzindo de uma forma onde sua frustração é o segundo plano. E você tem que estar muito aberto a deixar de lado o sentimento de vaidade, de ego, de egoísmo. É ser flexível, né? Ser flexível. E aproveitando a frustração e o alimento de expectativa... Infelizmente a gente tem hora aqui no podcast. Né? Passou tão rápido. Pelas experiências que nós temos, né? Esse podcast deveria ser novela, na verdade. A gente vai fazendo um episódio de cada vez, né? Com temas diferentes, né? E eu acredito que pra fechar com chave de ouro, vamos colocar assim, você falou muito sobre lição, né, Luiz? Acabou de comentar um exemplo muito bonito. A gente vive hoje um momento, pelo menos como eu observo, o Luiz também comenta bastante disso, que a rede social trouxe para a maioria das pessoas a possibilidade do sucesso muito rápido e instantâneo, né? Uhum. Que é o que a gente falou, a tua empresária te traz, se você quiser, a possibilidade do internacional, é uma escolha sua isso. Sim. Então a rede social traz essa possibilidade, começando lá no YouTube e tudo mais. Agora, para você que vê, vamos dizer assim, de uma geração onde a fama, onde o sucesso vem de muito trabalho, vem de muito estudo, não que a sociedade atual não faça isso com o YouTube, porque a gente que faz conteúdo sabe quanto difícil é você pulverizar, né? Mas eu digo que é um caminho diferente, né? O seu caminho, que ele tinha ali um beabá, um passo a passo,
Você viveu esse caminho, ainda vive esse caminho, alcançou patamares, alcançou momentos, experiências. O que você deixaria de lição para quem hoje está lá do outro lado e busca essa questão da fama, essa questão do sucesso? Qual que você colocaria como uma lição interessante para transmitir para essa pessoa esse aprendizado? Legal, muito legal. Porque assim, eu comecei a minha carreira não pensando nisso, né, no sucesso. Não estou falando que a pessoa tem que não pensar no sucesso, mas eu acho que ela primeiro tem que gostar muito, né, se identificar muito com aquilo que ela quer realizar, porque tem que ter prazer em fazer, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu tive muito prazer, eu gostava, aquilo se tornou uma profissão, porque eu lembro que quando eu recebi meu primeiro cachê, eu nem esperava. Eu lembro que eu fazia teatro por puro prazer. E aí um dia eu apresentei uma cena para umas crianças e aí o cara falou, toma aqui, me deu R$50. Eu falei, uau, R$50, eu ganhei R$50. E aí eu falei, caramba, vou ganhar dinheiro fazendo isso, que eu gosto. Então, assim, e óbvio, eu acho que não tem como você querer pular etapa, sabe, nessa profissão, em nenhuma profissão, sabe. Eu acho que a internet tá sendo perigosa, é muito perigosa, nesse presente que a gente vive, nesse sentido, né, das pessoas quererem pular etapas, em ter tudo muito mais imediato, né, imediativo, assim, as coisas muito mais rápidas. Então, eu sou de uma geração onde realmente tinha que, né, estudar, passar por uma escola, fazer um curso, sabe, começar do zero, a não ser que você tivesse uma pessoa já influente, que é muito raro isso, né, no mercado. Então, assim, eu não tive isso, eu comecei do zero, comecei da escola, tenho muito orgulho da minha carreira, acho muito bacana eu olhar para trás e ver o que eu vivi, sabe? Então eu digo isso, eu digo que a pessoa tem que ir experimentar, ver se ela se identifica, e se ela se identificar, ela tem que fazer com prazer, sabe? Pesquisar, ler, estudar, ir atrás de cursos, e se entregar de coração, sabe? Ouvir pessoas, ouvir opiniões. Hoje a internet também traz a possibilidade de você ouvir um podcast desse, sabe? Conhecer pessoas, bater papo, ouvir pessoas legais, opiniões legais. Então, é isso. Eu acho que é o prazer pelo que você se identifica, né? E se permitir, ter coragem, se entregar, né? Às vezes pro desconhecido. Claro, porque e saber que aquele papel que caiu lá na sua mesa ia se transformar em algo que você nem não imaginava, tinha noção, né? E às vezes imaginava. o celular na mão da pessoa que tá gravando, uma câmera, vai se transformar em algo que ela também acha que sabe. Mas no fim pode ser que seja muito diferente, né? Exatamente. E Luiz, uma lição hoje para quem realmente tá em busca de sucesso, em busca de fama. O João comentou muito aqui sobre a questão de respeitar o processo, né? O tempo, se atualizar, se conectar. Sim. O que você hoje falaria para essa pessoa, para esse ouvinte nosso? Na verdade, para mim, eu sempre digo isso e ele é interessante, que os frutos, eles são consequência. Então o dinheiro, a fama, o sucesso, ela é consequência de alguma coisa. Ela não pode ser o objetivo de alguma coisa. Se for o objetivo, ela tende a não dar certo. Não que ela vai dar, mas ela está um pouco distorcida, né? Se você busca alguma coisa de imediato, como a fama e o dinheiro, você esquece da essência do trabalho por trás. E daí, a longo prazo, você não consegue sustentar aquilo. Ele sobe e desce. Por quê? Porque você já vai direto aos frutos. Você já vai direto à consequência. Então, não confundir, acho que a consequência do objetivo. O objetivo é fazer um trabalho artístico, o objetivo é conhecer lugares, o objetivo é conhecer pessoas. Normalmente o processo é o mais gostoso do que o resultado. O resultado é ótimo você chegar nele. Mas assim, viver o processo é muito legal, sabe? Você passar pelo processo enfim, a caminhada, o curso, e aí você chegou lá e falou, consegui. Mas assim, o processo normalmente é muito bom, é muito prazeroso. A analogia que eu sempre faço, você escolher o hotel, fazer a mala, abastecer o carro, pegar a estrada, tudo isso é o objetivo, é um processo. A consequência é você estar numa praia gostosa, num sítio gostoso,
todo esse processo. Se você não tiver o prazer da viagem, você perde tempo. Olha a oportunidade. Exato. Você tem 4 horas dentro de um carro com seu filho, com a sua mulher. Se você não planejar, aquilo vai ser terrível. Se você não planejar, aquilo vai ser, você não vai aproveitar aquilo. E daí você tem, sei lá, um final de semana, que são 48 horas, que se resume basicamente a 16 horas de prazer. Porque as outras você descartou. Por quê? Porque ela ali é o objetivo e não a consequência. Então, eu acho que a fama e o sucesso é consequência. Faz de coração, dá tudo, parece jargão, mas é isso. Faz de coração e o que você gosta. A consequência daquilo ali, só coisa boa. Com certeza. É isso aí. Gente, É isso. obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês, baldas. Que legal, que legal. Valeu, Muita experiência valeu. nessa mesa, muito know-how nesse bate-papo. E eu tenho certeza que as pessoas do outro lado vão se sentir aí acolhidas e poder direcionar a sua vida para um caminho melhor. Porque elas acreditam, né? Legal. Obrigado, Obrigado vocês Valeu. aí. Valeu. E pra você que tá aí, se inscreve aqui no canal pra continuar assistindo nossos próximos podcasts. O Luiz nas redes sociais, @LuizBalda, né, Luiz? Exatamente. João, sua rede social? @João Balda. @João Balda. Ó, bem diferente, hein? Tão diferente. E o meu, @Danilo Bezerra Outside. Balda, Obrigado quase. pela a sua audiência e nos vemos aí num próximo Papo de Gênios. Valeu. Valeu. Obrigado.